Mais uma vez, programa A Propósito com vocês, mais uma convidada aqui que está de volta, uma professora muito especial, minha professora, que eu faço questão de dizer. Então, a professora Ana Vilela Brandino, que vai estar aqui conversando com a gente sobre mais uma novidade, mais um ano de um simpósio, o segundo simpósio, e a gente vai estar aqui falando também do Maio Furtacor, vai estar falando aqui de outros projetos que a professora traz, de tantas novidades que eu nem sei se vai dar tempo da gente falar tudo, mas é bom que ela volta. Professora Ana Vilela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Tadeu. Seria um prazer ter você aqui. Né? Prazer é meu. E a gente tem muito assunto para falar. A professora vem falar do simpósio, vem falar de um livro, de um artigo, de capítulo, de tanta novidade. E esse tema materno, né, tem sempre novidades para a gente. E falar desse burnout, falar desse cansaço, dessa depressão, tem cada vez mais surgido pauta sobre isso. Mas, professora, o ano passado, quando você esteve aqui, a gente falou sobre o objetivo do Maio Furtacor. Vamos relembrar para o pessoal que está em casa como foi que surgiu, por que o nome, né? E qual é a causa principal do movimento? Sim. Bom, primeiramente, vou apresentar, né? Nós temos um grupo, né? Que é o Grupo Materna. O Grupo Materna ele é um grupo formado por várias mães, mulheres e também por várias pessoas, né, que tem como objetivo comum fomentar causas, ações, pesquisas e promover políticas públicas a respeito da saúde mental materna. E uma das nossas grandes ações que a gente toca aqui em Salvador é o Maio Furtacor. O Maio Furtacor é uma campanha nacional. Ela surgiu em 2021 através de uma ideia, de uma conversa entre Nicole e Patrícia, que são de Curitiba, e elas perceberam o adoecimento psíquico dessas mães no período da pandemia, como ele acentuou. Né? Então, as mulheres estavam mais adoecidas, mais cansadas, mais sobrecarregadas do que sempre foram. Né? Então, as escolas fecharam, todo aquele cenário de pânico, de terror, e o adoecimento materno aí aumentando, taxas de suicídio explodindo. E aí iniciou esse movimento ainda pequeno em Curitiba de trazer essa temática como uma forma de campanha para que seja acessível para a maior parte da população. Né? O ano passado a campanha tomou um corpo mais nacional e a campanha passou a ser não só lá em Curitiba e passou a ter várias representações no Brasil. E nós assumimos a representação Salvador. E aí foi o primeiro ano em que a gente tocou essa campanha. O que é a campanha? A campanha, ela ocorre todo mês de maio, porque é o mês do Dia das Mães. E é um mês em que a gente traz à tona a temática de sensibilização sobre a saúde mental materna, em todas as suas dimensões, como você trouxe. Desde a sobrecarga, desde o adoecimento mesmo psíquico, a questão da depressão, da ansiedade perinatal, toda a questão de mercado de trabalho, de dificuldades de licença, de leis, de direitos. A gente aborda os preconceitos das empresas. Preconceitos, as diversas maternidades, que é o tema do nosso simpósio. Né? Não se fala mais só em família nuclear. Né? A gente pensa numa extensão. Então, nós temos uma vasta temática aí que a gente trabalha dentro dessa campanha. Por que Furtacor? Furtacor é porque é a união de várias cores. Difícil escolher uma cor que represente a maternidade, né? E a questão de ser multi-ação, multifacetas a maternidade. Então, o Furtacor seria essa junção de cores mesmo. Né? Então, a campanha, esse ano agora, nós já temos mais de 300 representantes no Brasil e fora do Brasil. Então, já tem o Grupo Internacional, o Grupo Nacional, e com vários projetos de lei já aprovados, tendo maio como um mês, sim, que deve ser por lei agora, dedicado à saúde mental materna. Então, está cada dia crescendo mais, uma avalanche de cuidado aí. Destaque para a camiseta, né? O ano passado tinha uma frase, esse ano uma frase melhor ainda. Mães perfeitas. Conseguem ver?
Mães perfeitas não são reais, mães reais não são perfeitas. Bacana. Sim. E essa frase, ela é muito importante porque ela traz algo que vai ser a base de muita coisa que a gente vai conversar, vai ser a base de muita coisa que a gente vem trazendo, que é uma busca de uma perfeição que não existe e o quanto isso gera uma culpa na mãe. E o quanto essa culpa, ela adoece. E o quanto essa culpa nessa mulher, ela vai paralisar, ela vai deixar com que ela realmente tenha uma felicidade, que ela consiga se sentir bem, que ela consiga fazer o que ela tem vontade, né? Então... Professora, aproveitando então a deixa da pandemia, esses números eles aumentaram ou eles ficaram evidenciados, eles já existiam, eram grandes números e a pandemia só evidenciou ou esses números aumentaram na pandemia? Os números já eram muito altos. Eu acho que esse sofrimento materno, ele é algo que a gente vê na história, né? E a partir do século XXI, isso vem só aumentando, né? A gente vai poder conversar um pouco sobre isso. A pandemia, ela escancarou muita coisa, né? Ela veio e ela mostrou para todo mundo que, olha, eu não estou bem, né? E ela acentuou, principalmente, as pessoas que já estavam adoecidas, elas tiveram um quadro de piora, né? Então, a gente percebeu que, sim, muitos casos que não eram detectados antes, eles começaram a ser detectados aí, né? Casos de ansiedade, principalmente infantil, que a gente não tinha esse olhar para a criança, e agora a gente começou a perceber esse sofrimento infantil. Essa mãe, que antes se via muito sobrecarregada, ela se viu a 10ª potência mais sobrecarregada, então isso tudo foi potencializando algo que já existia, mas também foi agravando quadros que até então eram a menos e foram se tornando mais graves. Tá. Agora, antes dessa pergunta, você falou sobre essa questão da beleza, da maternidade, e muito se cria um romantismo da maternidade, dessa beleza e tal. E hoje, com as redes sociais, a gente tem visto muitas mães se expondo e falando sobre o corpo, sobre a saúde mental. Então, as redes sociais estão ampliando esse conceito. E aí eu quero ouvir da especialista, da psicóloga, professora Ana, existe esse romantismo ou, de fato, isso é algo que foi criado e muitas mulheres ainda acreditam que é romântico, mas existe também, a gente sabe que existe o peso do adoecimento, por exemplo. Com certeza. Eu acho que a rede social, Tadeu, ela tem os dois lados. Sim. Né? Ela tanto traz, sim, uma visão de informação, você pode se informar como você pode viver melhor, a gente vê que outras mães passam por coisas que a gente passa também, então isso dá voz ao nosso sofrimento. Então, assim, tem várias coisas positivas que a gente vê aí, né? Porém, por outro lado, a gente sabe que tem o oposto, que há uma idealização de que, o que é a mãe perfeita, como que eu devo agir e como se isso fosse natural. Então, eu estou ali com meus 3 filhos, rindo, feliz, linda, maquiada, magra, e essa imagem que eu passo como isso é alegria, isso é possível. Você também pode viver assim, por que não? E não é a realidade. Né? Interessante isso. O que a gente vê numa rede social, a gente vê, tem filtro. Sim. Né? Então, por trás daquilo ali, o que é? Então, a gente tenta muito desconstruir toda essa idealização do que é o que é dito como obrigação, como se fosse natural dessa mulher. Uhum. E aí vem uma questão de uma história muito... É uma história longa, né? Não vai dar nem para a gente estar estendendo aqui, mas a gente trabalha ao longo da história com 2 grandes mitos, né? Que um é um mito do amor materno, o mito do amor instintivo materno, e o mito da incapacidade do pai de cuidar. Né? Então, a gente crê que a mãe ela tem que aguentar tudo, quanto mais sofrimento ela aguentar, quanto mais ela abrir mão da vida, do seu prazer, melhor mãe ela está sendo. E ela é vista pelas outras mulheres, nossa, olha como ela sacrifica pelos seus filhos, olha como ela fica em casa, que tempo integral, ela é uma mãe guerreira. Essa é uma heroína, porque, olha, ela cuida, ela faz... Ela abre mão de todas as suas vontades e, por outro lado, a gente já reproduz aquela ideia de que não, o homem não sabe cuidar.
isso é coisa de homem, a homem é assim mesmo, né? Então, a gente vem enfrentando muito esse processo. As mulheres, tem toda uma história, né, que as mulheres até então, elas, na história, na antiguidade, tudo, as mulheres não se dedicavam tão integralmente aos filhos, né? Elas ficavam mais as crianças ficavam mais com as amas, as mulheres tinham uma vida social. E com a história, né, quando a gente vem avançando, a mortalidade das crianças foram aumentando muito, muitos problemas econômicos, principalmente na Europa. E houve um movimento político em prol dessas mulheres se dedicarem mais aos filhos para que essa população não continuasse caindo. Então, assim, a gente estava perdendo muito essa taxa de crianças, então as crianças estavam morrendo, a população envelhecendo, né? As mulheres foram convocadas a voltarem a seus lares e a cuidar de forma integral destes filhos, né? Com toda uma ideia de que isso era a nova crença atual de que você é uma boa mãe, é aquela mãe que está integralmente ligada à sua cria, né? E aí começam a gerar várias culpas, porque as mulheres que desejam algo diferente a isso, elas não são dignas, né? E vem toda uma história que a gente vê desde a antiguidade, né? Por exemplo, a gente vê na época da Adão e Eva, né? Ela foi a culpada, né? Ela induziu Adão ao pecado original. E qual foi a culpa que ela recebeu? Qual foi o pecado? Qual foi o castigo que ela recebeu? A dor do parto. Então, a partir desse momento, qual foi o grande pecado que todas as mulheres tiveram que sofrer por causa desse pecado original? Foi essa questão da dor do parto. Isso é muito simbólico. Sim. Né? Por outro lado, vem Maria, que já é santificada, né? Que concebeu sem pecado, e traz essa ideia santificada da mãe como forma de justificar, de melhorar essa situação do pecado, né? Então, fica essa dicotomia. Então, essa mãe que é santa, que é a mãe idealizada, que é aquela que se sacrifica pelo seu filho, e aquela mãe que é a pecadora, enfim, né? Então, começa desde aí. Nós temos a mitologia grega, que tem várias histórias muito interessantes, né? Que traz também, por exemplo, Hera. Não sei se você conhece um pouquinho, ela era a deusa, casada com Zeus, né? Sim. E ela era considerada a deusa mais desequilibrada e cheia de fúrias, porque ela não tolerava, né, o quanto Zeus atraía. Eles tinham vários relacionamentos extraconjugais, então ela fazia várias situações. A própria Pandora, ela foi a primeira criação, foi a primeira mulher, né, criada por Zeus, e ela foi criada como uma forma de punir, de punição. Prometeu, enfim. Então, assim, a mitologia traz muitas histórias. A gente vê desde essa época, né? Professora, essa questão do adoecimento, o adoecimento ele começa depois do parto ou ele pode surgir já no momento em que a mulher descobre e tem essa descoberta da gravidez? Esse adoecimento, essa depressão, muitas vezes, essa tristeza recorrente, pode acontecer antes, durante ou só depois do parto? Ela pode ocorrer em várias situações. Então, nós temos mulheres que elas já têm um quadro pregresso, tá? Então, elas já têm um histórico de depressão, ou quadros ansiosos, ou transtorno bipolar, enfim, elas já têm um quadro. Sim. Ao longo da vida. E naquele momento em que ela está gestando ou no pós-parto, isso pode piorar, tá? Isso pode acentuar, principalmente por uma crença de muitos médicos de que não se pode tomar medicação. Hoje em dia, a gente já tem uma adaptação da medicação, não se tira tudo. Na verdade, há uma mudança, há uma adaptação para aquele momento gestacional. É muito comum mulheres descobrem que estão grávidas e param de tomar medicação, e aí vem a crise, tá? Nós temos mulheres que nunca tiveram problemas na vida de saúde mental, depressão. Nenhum histórico. Nenhum histórico, nem familiar, nem nada. E que sim, esse é um momento de grande vulnerabilidade. Elas passam a desenvolver
na gestação e no pós-parto. É muito comum, Tadeu, 60% das mulheres que desenvolvem depressão pós-parto, elas trazem indícios na gestação. Tá? Então, a gente já vê algum sinal. Sim. E aí, no pós-parto, a gente vê que se desenvolve isso. E tem mulheres que não apresentam antes, não apresentam durante a gestação e sim, no pós-parto, tem a primeira crise. Tá? Então, é comum sim, mulheres, mas eu nunca tive nada, sim, mas o que aconteceu? Né? E aí a gente vê tanta questão hormonal, como toda a questão social, toda a questão que envolve essa Sim. questão da maternidade, o que me falaram, o que não me falaram, eu achei que era assim, mas não era assim, essa questão da romantização. Isso. Então, tem várias questões que favorecem essa depressão no puerpério. Sim. Vamos falar do simpósio, porque o ano passado eu fui, o primeiro simpósio, participei, um sucesso. E eu sei que você foi assim a idealizadora, junto com vários colegas, vários alunos, né, que ajudaram. Queria mandar um beijo para todos e agradecer pelo apoio. E agora a gente está no segundo esse ano, dia 5 e 6 de maio. E eu fiquei muito feliz porque, assim, houve um crescimento muito grande de temáticas. Muito. São 2 dias. Então, 2 dias e, assim, não está direcionado só para mães, mas a família e todo um contexto de todos os tipos de família. Né? Então, isso me deixou muito feliz porque abraça muitas pessoas. Eu queria saber, assim, como foi pensado e qual foi a grande dificuldade, porque é muito extenso. 2 dias, por mim, eu imaginei ali 5 dias quando eu vi aquela programação. Mas como foi pensado? Como foi organizado? O primeiro simpósio, ele foi um dia de simpósio, foi maravilhoso mesmo. Nós tivemos, assim, tudo lotado, né? A gente não tinha mais vagas, assim, a temática sensibilizou muito todo mundo. E este ano nós falamos, a gente tem que aumentar, a gente não consegue mais ficar num dia só. Né? Então, nós aumentamos, nós vamos ter dia 5 e dia 6. Foi muito difícil selecionar temas, porque a gente quer abraçar todos, a gente quer dar conta de todos os temas. Né? Nós continuamos com a temática maternidades, enquanto plural, nesse sentido de que a gente aborda todas as formas de maternar pessoas que gestam, não só mães. Né? Então, nós abraçamos todo o público LGBT, que é mais, a gente abraça as mães enlutadas, as mães de colo vazio. Você pode ver que a programação está bem vasta. Os povos né? indígenas. Os povos indígenas, né? Os povos originários. Nós temos mães por adoção, que é um tema que a gente não trabalhou ano passado e que esse ano eu falei, a gente tem que trabalhar sobre, a gente tem que falar sobre essas mães. Então, assim, sobre os pais, paternidade a gente trouxe o ano passado, a gente trouxe esse ano, eu acho que a gente tem que falar mais sobre os pais, trazê-los, né, para nosso ambiente ali acadêmico e tudo. Então, assim, esse ano está um simpósio grande, nós temos convidados externos, nós temos convidados de outra cidade, nós vamos ter esse ano, que é uma das grandes novidades, que é a transmissão online. Então, quem não pode estar presente lá, pode assistir online também. Quem não pode estar aqui, quem não está em Salvador, quem não pode viajar para estar aqui, pode assistir de qualquer lugar. Então, a gente tem a transmissão online, essa transmissão ficará gravada, então, se eu vou perder um pedacinho. Não, depois você vai ter acesso, você vai poder assistir em outro momento. Então, a transmissão online está sendo um dos grandes desafios, né? Que a gente, pela primeira vez, mas estamos com uma expectativa muito boa. Ainda tem vaga? Ainda tem vaga, poucas. Sim. Mas nós não podemos atingir um número muito grande, até para a gente poder dar conta, né, de assistência, de dar conta de responder as dúvidas e tudo isso. Da comodidade também, todo se acomodar de forma... todo mundo estar confortável, né? Então, nós estamos com uma equipe maravilhosa, os alunos, né, da universidade estão indo, assim, realmente de cabeça, muito envolvidos. Nós estamos com uma equipe de mais de 60 profissionais e pessoas envolvidas na área, né? Então, posso convidar, né, todo mundo? Claro, fique à vontade. Aproveitar para convidar todo mundo para estar conosco, né, dia 5 e 6 de maio, na Universidade Católica de Salvador, em Pituaçu.
E deixar nosso site de inscrição, www.grupomaterna.com.br. Eu queria falar sobre a sua palestra, professora, que me chamou muita atenção, né? Que eu estou curioso, quero assistir, que é a loucura, violência e saúde mental materna, né? Sim. O que é que te fez pensar sobre esse tema? É algo que já vem sendo estudado, você se debruça nesse tema e queria exemplos, se existem exemplos dessa questão dessa loucura na maternidade. Sim. Eu tenho até uma pergunta que uma aluna fez hoje na sala de aula, uma colega, meu Deus. e eu queria fazer essa pergunta aqui também. Sim, vamos. Esse tem sido um tema de investigação, né, de grande interesse. Sou professora de psicopatologia, então é um tema que os alunos adoram conversar sobre a história da loucura. A gente fala muito sobre a luta antimanicomial e todo esse processo, né, e como as mulheres elas se inserem nessa história. E eu faço muito um paralelo entre a violência sofrida pela mulher, né, e como forma de loucura, porque a loucura gera violência, a violência gera loucura. Como é isso? Né? Os dois, né? E a gente começa a perceber que muitas mulheres que são violentadas, inclusive são mortas, elas são ditas como culpadas por sofrerem aquilo porque elas são loucas, ou porque elas eram muito ciumentas, ou porque elas estavam muito desajustadas, insanas, tudo aquilo. Então, a gente vê muito abusadores falarem, a culpa foi dela, ela me provocou, ou ela estava me batendo, ela estava gritando, ela era louca. A gente escuta muito isso, né? Aliás, esse termo, você é louca, é um termo que a gente usa assim. Sim, né? Então, as mulheres, elas são chamadas de loucas, estressadas, o tempo inteiro. Eu não falei isso, você tá louca, né? Você tá louca? Mas você tá louca? Você tá estressada? O que foi? Você tem problema? Né? Então, a gente escuta isso no nosso cotidiano. Sim. E até em momentos de violência se justifica a violência pela loucura da mulher. Então, isso começou a me instigar muito, né? Como que é visto o Brasil, é um dos países com maior violência doméstica, né? As mulheres, a maioria dos casos, elas são violentadas pelo marido, por pessoas que moram na própria casa. Então, isso eu comecei a estudar muito sobre essa questão, né, relacionada à loucura, à violência. E a gente pensando na nossa história da loucura, aí a gente vê que as mulheres, elas sempre foram consideradas loucas, elas foram afastadas, né? Sim. Então, dentro daquilo que a gente veio conversando, desde a época, a histeria, ela vem de útero. Histera, em grego, é útero. Né? Então, as histéricas, elas já vinham associadas ao fato... Não existiam histéricas, sempre relacionadas às mulheres. Né? E que desde criança a gente ouve, né, as próprias mães chamarem as filhas, você tá histérica, você tá louca. Histérica, você tá louca, você tá dando piti, você tá... Então, sempre a mulher, ela é associada a essa figura da loucura. E o que é a loucura na sociedade? Ela é considerada aquela pessoa que não segue os padrões exigidos naquele momento histórico. Então, se eu não cumpro aquelas regras, eu sou louca. Se eu sou louca, eu tenho que sair dessa sociedade para que eu não incomode. Sim. Né? Então, as mulheres, elas sempre foram... não sei se você lembra da Nau dos Loucos. Sim. Né? Ela ia, as mulheres, as prostitutas, junto com os leprosos, elas eram colocadas na Nau dos Loucos e saíam sem rumo. Né? As mulheres que não queriam ter filhos, as mulheres que não queriam se casar, né? Elas eram as mulheres que eram curandeiras, né? Elas iam para a Inquisição, elas eram queimadas, elas eram excluídas. Então, sempre a mulher que é considerada diferente daquilo que se espera dela, ela é posta de uma forma, né? Ou ia para os manicômios mais para frente, né? Na história. Ela sempre foi posta de lado. Aliás, ainda assim, com tanta discussão, ainda existe essa cobrança, né? Você não vai casar, você não vai ter filho. Exatamente. E aí, quando a mulher tem o primeiro filho, já pergunta, quando é que vai ter o segundo? Né? Então, assim, sempre tem essa cobrança em si, da mulher. Sempre. Tadeu, a mulher é sempre cobrada. Mas por que ela foi ter filho? Ela quer trabalhar, mas por que ela não está trabalhando? Sim. Né? E sempre quem julga mais são as outras mulheres. Exatamente. Então, a gente vê isso muito nas redes sociais, a própria mulher criticando a outra mulher. Sim. A gente vê muito julgamento e pouco acolhimento. Verdade.
Então, julgue menos e acolha mais. Exatamente. Vamos falar então do livro que a professora Ana Vilela publicou, um capítulo, né? Então, esse livro também fez parte, ajudou a construir essa temática da palestra, né, professora? Então, vamos falar então do livro. Sim. Fique à vontade e me diga o que é que tem aí de interessante nesse livro que está na sua mão. Esse livro, estou aqui mostrando para vocês, ele se chama Maternar, Gestação, Parto e Criação de uma Nova Consciência Materna. E eu escrevi um capítulo, aqui está o livro, né? Eu escrevi um capítulo que é Rainha do Lar, Reflexões acerca da Violência e Loucura Materna. Sim. Que ele tem a ver com tudo isso que a gente veio falando, né? E eu queria poder concluir só com um pedacinho dele. Sim. Podemos? Podemos. Tá. Que a gente vai falar um pouco, resumindo, sobre isso que a gente conversou hoje. Ele vai falar: a mulher louca na atualidade é a mulher sobrecarregada, que além de seu trabalho formal, cumpre mais de 60 horas de trabalho doméstico não remunerado em sua própria casa. Loucas são as milhares de mães solo que se viram abandonadas pelo pai da criança, sendo obrigadas a ser a única fonte como cuidadoras dos seus filhos. Loucas são as milhares de mulheres que, mesmo coabitando com os pais biológicos das crianças, continuam sendo as únicas responsáveis pelos cuidados e sustento da criança. Loucas são as mulheres que cumprem longas jornadas de trabalho fora do âmbito doméstico, em cargos similares aos dos homens, em pleno século XXI e ainda recebem a metade dos seus salários e são demitidas quando se tornam mães. Loucas são as mulheres que não têm nem o direito de realmente adoecer, porque não têm com quem cuide de seus filhos e da casa em sua ausência, muito menos quem cuide delas. Loucas são as mulheres que ousam dizer que estão cansadas, exaustas, adoecidas ao cumprir a obrigação delas. A fogueira deu espaço para os julgamentos e a culpabilização. Os manicômios mentais se tornaram cada vez mais assombrosos para as mulheres imersas na invisibilidade de seu sofrimento e solidão. Nossa, forte, hein? É forte. E aí, eu sei que essa semana também você participou de uma audiência pública, sim, levando algumas pautas importantes, como a inserção do psicólogo perinatal no PSF, pré-natal psicológico, treinamento de equipe para rastreio de depressão, ampliação da licença paternidade, mês de maio, Furtacor. Então, essa é a professora Ana Vilela, que não para, né? Está sempre em movimento. Sempre em movimento. E, claro, com uma equipe maravilhosa que está sempre dando apoio, está sempre presente, sempre muito bem amparada, muito bem assessorada. Professora, aproveite para convidar todo mundo para os simpósios dia 5 e 6 de maio. Isso. Convide, por favor, porque é um tema muito relevante, muito importante e é uma discussão longa. É uma discussão longa. Então, gostaria de convidar a todos vocês para o nosso simpósio dia 5 e 6 de maio. Todas as informações, programação está em nosso site. E no dia 21 de maio nós temos a Marcha Furtacor, que será realizada no Farol da Barra, às 9 horas da manhã, em que iremos todos com nossas famílias, iremos ter trio elétrico, muito axé, muita animação e falar sobre a saúde mental materna e a importância de cuidar de quem cuida de todo mundo. Perfeito. Então, muito obrigado a vocês que assistiram, prestigiaram e eu encontro vocês lá no segundo simpósio. Até a próxima semana.